Vamos então à questão 74 da prova da ordem. A questão 74 fala sobre as comissões de conciliação prévia. Então vamos direto ao enunciado. A respeito das comissões de conciliação prévia, assinale a opção correta. As comissões de conciliação prévia estão previstas no artigo 625A até H, então artigo 625A, 625B até H da CLT. A ideia das comissões de conciliação prévia, que foi mais ou menos frustrada com a sua prática, era evitar que todas as controvérsias decorrentes da relação de trabalho, principalmente decorrentes da relação de trabalho recém-terminada, fossem para a Justiça do Trabalho. Então, foi uma iniciativa do legislador de evitar um grande volume de processo. Essa iniciativa foi mais ou menos frustrada. Hoje em dia se utiliza muito pouco as comissões de conciliação prévia, mas, bom, isso não é interessante se referir agora. Então vamos aos alternativos. O termo de conciliação é considerado o título executivo judicial. Não é. O que dispõe a lei? Artigo 625-E, parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral. E depois continua. Qual é a diferença entre o título executivo judicial e o título executivo extrajudicial? É a forma de execução. O título executivo judicial, por excelência, é a sentença, e da sentença não cabe uma série de outras discussões que vai caber, uma série de outras oposições que vai caber na execução do título executivo extrajudicial. O procedimento, então, são procedimentos distintos que se vão utilizar o CPC. Uma forma é título executivo judicial, que daí, claro, se utiliza a CLT, porque há norma específica, e para o título executivo extrajudicial se vai utilizar principalmente o CPC, o capítulo em relação à execução por título executivo extrajudicial. Então, como não é um procedimento judicial, é um procedimento extrajudicial, um procedimento pré-judicial, então o termo de conciliação da Comissão de Conciliação Prévia vai ser um título executivo extrajudicial. Então, por isso, essa alternativa A não é correta. Alternativa B. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados, membros das comissões em apreço, até um ano após o fim do mandato, salvo se cometerem falta grave. Então o que diz não se pode dispensar. No caso não chega a ser uma estabilidade, mas é uma garantia de emprego, porque não se estabelece um procedimento especial. No caso de uma autêntica estabilidade, o empregador não vai poder despedir o empregado, exceto passando pelo processo de inquérito para apuração de falta grave. Então aqui há uma garantia de emprego para os representantes dos empregados, e ele está previsto no parágrafo 1º do artigo 625-B. Então, essa alternativa parece que é correta. É obrigatória a instituição de tais comissões pelas empresas e sindicatos. O artigo 625-A, que é o primeiro que fala sobre isso, diz: as empresas e os sindicatos podem instituir as comissões de conciliação prévia. Então, é uma faculdade dos sindicatos e empresas instituir essas comissões. Então, não é obrigatória a instituição dessas comissões, é uma faculdade das empresas. Então essa alternativa também, a alternativa C, não parece adequada. As referidas, então a alternativa D, as referidas comissões não interferem no curso do prazo prescricional. Não é adequado. Por quê? Porque, conforme o artigo 625-G, o prazo prescricional será suspenso a partir da provocação das comissões de conciliação prévia, recomeçando a fluir pelo que lhe resta a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no artigo 625-F. Ou seja, quando se apresenta a demanda perante a comissão de conciliação prévia, o prazo prescricional ele é suspenso, ele para de contar e ele vai voltar a contar pela quantidade de dias restante, pelo seu restante, a partir do
término da frustração dessa conciliação prévia ou da certidão da Comissão de Conciliação Prévia de que não conseguiu, dentro dos 10 dias que a lei lhe exige, não conseguiu reunir as partes para tentar essa conciliação. Então, a questão 74, a alternativa é a alternativa B.